Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e hoje é dia de tag. Já faz um bom tempo que eu não faço uma tag aqui no canal, então eu resolvi compartilhar com vocês uma tag chamada Bookshelf Tag, ou seja, a tag da estante de livros, que eu encontrei no canal chamado Books with Emily Fox. O canal da Emily é em inglês, ela é uma franco-canadense que fala sobre as suas leituras. Então, se você tem interesse em conhecer o canal dela, eu vou deixar aqui em cima no card esse vídeo que ela fez sobre a Bookshelf Tag. E eu vou fazer a mesma tag aqui no canal e mostrar para vocês um pouco dos livros que eu tenho aqui nas minhas estantes. Essa tag consiste em 13 perguntas, então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: quantas estantes de livros você tem? Bom, tem um vídeo aqui no canal no qual eu converso com vocês sobre as minhas estantes, eu reorganizei a minha estante, então vocês podem ver melhor. Se vocês têm interesse em assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card. Mas, só para vocês saberem, eu tenho essa estante aqui, que começa aqui, né, nessa parede, vai até a outra, e uma parecida do outro lado. Então, digamos que eu tenho duas estantes. A segunda pergunta é a seguinte: quantos livros você tem em cada estante ou quantos livros você acha que tem? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu contei os meus livros uma vez, já faz um tempo, se eu não me engano, quando eu reorganizei todos os meus livros. Já utilizei diversas táticas para organizar os livros. Então, da última vez que eu contei, eu tinha, se eu não me engano, mais de 750 livros. Muita coisa já chegou, algumas coisas eu já doei, mas eu acredito que hoje, nesse momento, no final de 2019, eu deva ter mais de 900 livros. Não sei se chega a 1000, mas muitas pessoas me perguntam se eu já li todos esses livros, por que eu coleciono tantos livros, se já não tem mais espaço aqui. Bom, uma razão pela qual eu tenho tantos livros é porque eu amo livros e eu amo estar rodeada por livros. Então esse aqui é o meu lugar preferido da casa, que eu estou aqui com os meus livros. Eu sei exatamente todos os livros que eu tenho, eu sei onde eles estão. E a maioria desses livros aqui, eu lembro exatamente onde e quando que eu comprei. Eu também gosto de ter livros como memórias, lembranças de lugares que eu fui. Então, quando eu viajo, eu normalmente trago um livro como uma lembrancinha, como um souvenir. Às vezes é de um autor daquele local, do idioma daquele país, ou então uma história que se passa naquele local. Então, é uma maneira também de relembrar as minhas viagens. E também, é claro, eu sou formada em letras, sou professora de literatura, sou professora de inglês, então é claro que os livros fazem parte da minha vida pessoal e profissional. Muitos dos livros que eu tenho aqui eu não li, mas servem de pesquisa. Então eu, como professora de literatura inglesa, tenho diversos livros aqui que eu ainda não li ou não precisei, mas eu sei que um dia durante a minha carreira eu vou precisar. Livros que qualquer estudante de literatura inglesa precisa ter. E também livros de pesquisa, por exemplo, histórias da literatura, ou então símbolos sobre certos movimentos, romantismo, realismo, sobre tais períodos, séculos. Enfim, eu tenho muitos livros de pesquisa que são meus xodós, então é por isso que eu tenho tantos livros. Mas todo ano eu tento retirar alguns livros das minhas estantes, não é fácil, mas livros que eu já li e que eu tenho certeza que eu não vou ler de novo. Então, livros que não são clássicos, ou livros que que eu não me identifiquei muito e que eu sei que na minha carreira de professora de literatura também não serão necessários. Então, esses livros eu costumo doar ou ir em sebos e trocar por outros livros. Então é isso, vamos para a pergunta número 3. Como você organiza os seus livros? Bom, eu já organizei os meus livros de diversas maneiras. Teve uma época em que eu quis organizar os meus livros por ordem alfabética, por autor, então pelo sobrenome de cada autor, mas não foi uma boa ideia, porque se você adquire um novo livro e você de tal autor
e você já tem livros daquele autor ali na estante e você quer encaixar, você teria que mover todos os outros livros, então não é uma boa tática. Dessa forma também vários gêneros se misturam, então eu não acho interessante. A melhor maneira que eu vejo com a minha experiência com organizando estantes de livros é por gênero. Então, naquele vídeo em que eu converso com vocês sobre a minha estante, eu também tenho um vídeo de Bookshelf Tour. Se vocês têm interesse em assistir, procurem lá no canal. Mas, por exemplo, aqui nessa parte da estante que vocês conseguem ver, essa parte aqui são de autores franceses clássicos. Então, por exemplo, tem o Maupassant, tem Júlio Verne, tem Molière, tem Marcel Proust. Então aqui alguns livros também de história da literatura francesa, Victor Hugo, Balzac. Então essa seção aqui são de livros de literatura francesa ou sobre a literatura francesa, sobre a história da literatura francesa, enfim. Então eu sei que se eu preciso de algo nesse tópico, eu venho direto para cá. Aqui em cima, por exemplo, eu tenho livros de mulheres francesas e inglesas, porque essa é digamos, a divisão da metade para cá, franceses. Então eu tenho livros sobre Maria Antonieta, sobre Olympe de Gouges, sobre Paris, a história secreta de Paris, Beauvoir, Apaixonada, enfim. Aqui, dessa metade para cá, eu tenho livros sobre mulheres da Inglaterra. Então, eu tenho livros sobre as mulheres na Inglaterra, a história das mulheres do século XIX, The Mad Woman in the Attic, literatura e feminismo. Então, para cá e na estante de cima, que vocês não conseguem ver, eu tenho as escritoras inglesas, como Jane Austen, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte, também Virginia Woolf, enfim, as minhas autoras clássicas inglesas estão ali em cima. Então é mais ou menos dessa maneira que eu organizo a minha estante por gênero e também por país e por período. Para lá, por exemplo, que vocês não conseguem ver nesse momento, depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho os livros de literatura fantástica, por exemplo, Game of Thrones, as Crônicas de Nárnia, tenho também livros de ficção histórica, então tenho ali a saga Plantageneta, sobre a Guerra das Rosas, enfim, dessa maneira que eu acho melhor organizar as minhas estantes. Então vamos lá para a próxima pergunta. Número 4. Qual é o livro mais antigo na sua estante? Bom, tem duas maneiras de interpretar essa pergunta. A primeira é o livro que foi publicado mais tempo atrás. Então eu dei uma pesquisada aqui rapidinha. Um dos livros que eu acredito mais antigos da minha estante nesse sentido é esse aqui. Esse livro que eu encontrei num sebo, e é a tradução da peça Henrique VIII do Shakespeare por Carlos Alberto Nunes, a famosa história da vida do rei Henrique VIII, e publicada pela editora Melhoramentos. Eu não sei se essa é a capa original do livro, ou a pessoa que teve esse livro anteriormente mudou a capa. Às vezes isso acontece em livros que a gente encontra em sebos. E essa é o número 21 dessa série de peças completas do Shakespeare, traduzidas por Carlos Alberto Nunes e publicado pela editora Melhoramentos. E essa versão aqui do Henrique VIII traz ilustrações do John Gilbert, lá do século XIX. Então eu acho isso bem interessante, essas ilustrações da peça. E eu já procurei em tudo aqui e não encontrei a data dessa publicação, mas se a gente for pensar no tradutor, o Carlos Alberto Nunes, ele terminou a tradução da obra completa do Shakespeare em 1954, quando foi publicada pela editora Melhoramentos. Então, provavelmente esse livro foi publicado lá em 1954, por aí. Então esse é provavelmente o livro mais antigo da minha coleção. Aliás, me dá até um pouco de alergia quando eu pego esse livro na mão.
Bom, mas se a gente interpretar essa pergunta de outra maneira, como o livro que eu tenho há mais tempo, então eu dei uma pesquisada. Os meus livros mais antigos, na verdade, estão em São Bento do Sul, na casa dos meus pais. Mas aqui eu consegui encontrar um livro que eu já tenho há muito tempo, e eu já falei sobre esse livro aqui no canal. É o primeiro livro de uma trilogia, a trilogia da magia, Dançando no Ar, da Nora Roberts. Eu tenho esse livro aqui já faz muito tempo, eu li quando eu tinha uns 12 anos por aí, reli, se eu não me engano, no ano passado. Fiz um vídeo aqui no canal sobre esse livro, que eu gosto muito sobre essa série de livros. Se você tem interesse em saber mais sobre essa trilogia, eu vou deixar o link aqui em cima no card. Essa é uma editora da Record, ela já tá até um pouquinho amarelada. Tem edição nova desse livro, mas eu gosto muito dessa edição que eu tenho, eu gosto muito dessa capa. As edições novas têm uma capa diferente. E essa, ao que tudo indica, essa edição é de 2001. Então, eu tinha 11 anos, é bem possível que eu comprei esse livro, ou ganhei, provavelmente, muito próximo dessa data. Então, esse é um dos livros mais antigos que estão na minha estante há mais tempo. A pergunta número 5 é: qual é o livro mais novo da sua estante? E eu tenho ele bem aqui, que aliás não está no lugar correto, por isso que eu coloquei aqui porque era o lugar que tinha um espaçozinho, mas ele não é aqui que ele pertence. Esse livro eu troquei por pontos na Livrarias Curitiba algumas semanas atrás, então é o livro que eu comprei mais recentemente. E é um livro, aliás, esse é o segundo livro. O primeiro livro me marcou muito quando eu era criança, Poliana, e eu comprei agora, então fiquei muito feliz que eu pude trocar os meus pontos por esse livro, Poliana Moça, da Eleanor H. Porter. Poliana, o primeiro, foi um dos primeiros, se eu não me engano, o primeiro livro mais longo, sem figuras, que eu li quando eu era criança. É um livro que também a minha mãe gosta muito, marcou muito a infância dela, então é um livro que nós duas temos em comum. E eu sou apaixonada por essa história da Poliana, ela foi uma das personagens que me introduziu no universo da literatura. E esse livro, Poliana Moça, eu ainda não li, e essa edição tá maravilhosa, da editora Nova Fronteira, tem essa capa mais fofinha, e esperem só até vocês verem o interior. Ele é todo colorido, e até mesmo as páginas são, não sei que papel é esse, mas é um papel mais lustroso, um papel mais fotografia, digamos assim, e é lindíssimo por dentro. Todas as páginas têm cores diferentes, um layout diferente, então é um projeto gráfico muito, muito lindo. E eu tô, assim, muito animada para ler esse livro, principalmente nessa edição aqui. Lembrando que todos os livros que eu comento aqui, eu deixo o link aqui embaixo, no box de descrições, se você tiverem interesse em adquirir. Os livros mais antigos aqui, não sei se vai ser possível encontrar mais livros como esse da Nova Fronteira, com certeza sim. Deixa eu devolvê-lo na estante, para não criar mais bagunça, né? Agora, pergunta número 6. Qual é o livro mais longo da sua estante? Essa pergunta é muito fácil de responder, porque com certeza é esse livro aqui, que foi uma sugestão de uma amiga minha, a Silvia, quando eu morava lá em Leiden. E olhem só, prestem atenção no tamanho desse livro. Se chama Jonathan Strange and Mr. Norrell. Eu sei que é um livro de fantasia, a capa é muito interessante, que tem uma série de televisão da BBC American Drama, que também tenho muito interesse em ver e ler, mas ainda não tive coragem de começar essa edição que eu tenho esse livro da Susanna Clarke e essa edição que eu tenho da Bloomsbury. E vamos ver qual é o número de páginas. É um paperback, então é aquela capa mais molinha. E esse livro tem 1006 páginas, porém parece que tem mais, né? Mas são 1006 páginas. É um livro gigantesco, mas tem tudo para ser muito interessante. Aqui em cima tem um blurb do Neil Gaiman que diz o seguinte: sem dúvida nenhuma, a melhor história de inglês fantástica escrita nos últimos 70 anos. Então,
é muito promissor, com certeza. A próxima pergunta, número 7. Qual é o livro mais fino da sua estante? Vou pegar lá. Talvez tenha outro mais fino, mas eu acredito que seja esse mesmo, esse livrinho aqui, Como e Por que Sou Romancista, do José de Alencar. Esse livro eu li quando eu estava no colégio, reli quando estava na faculdade de letras, e é muito interessante porque é justamente o José de Alencar conta a sua história como escritor. É engraçado que eu até tenho uma coisinha que eu escrevi aqui no início. Eu gosto de fazer isso, às vezes eu escrevo aqui no início, às vezes eu escrevo na última, quando são coisas que eu acho que eu vou esquecer, claro, depois de algum tempo depois de ter lido o livro, e que eu acho importante lembrar. Por exemplo, aqui eu escrevi projetos da literatura nacional, admiração de Joaquim Macedo, influências de outros escritores, pesquisa para elaborar os romances, romantismo e o envolvimento com os personagens. Então esses são alguns dos temas que o José de Alencar aborda nesse livro aqui, que é não ficção, foi leitura obrigatória do vestibular da Universidade Federal do Paraná há um tempão atrás, 2005. Mas é muito interessante para quem se interessa sobre literatura brasileira e sobre a vida dos escritores, principalmente escritores tão importantes como José de Alencar. Então esqueci de dizer, são quantas? 76 páginas, com referências, 72 páginas, e foi escrito em maio de 1873. Ele escreve o seguinte no final: excedi-me além do que devia, o prazer da conversa. Ai, caro José de Alencar, que gostoso seria voltar no tempo e conversar com esses escritores, né? Eu sempre penso dessa maneira. Enfim, vamos ver. Próxima pergunta, número 8. Qual é o gênero predominante na sua estante? Essa é uma pergunta difícil, porque eu tenho muitos gêneros por aqui. Eu gosto muito de romance histórico. Acho que o romance histórico talvez seja o gênero dominante, ou talvez também, olhando aqui em volta, os livros sobre literatura também, não ficção, sobre literatura, crítica literária, história da literatura, também predominante aqui. E sobre teatro, é claro, tem uma seção ali que é só sobre teatro e sobre Shakespeare, que é a minha área de estudos no doutorado e no mestrado e na graduação. Enfim, a próxima, número 9. Você já fez um bookshelf tour? Já, aqui no canal. Fiz a parte 1. Não continuei, infelizmente, acabou passando o tempo, mas se vocês têm interesse em assistir esse vídeo sobre a primeira parte do meu bookshelf tour, no qual eu comento sobre essa parte aqui da minha estante, vou deixar aqui em cima no card, e se vocês tiverem interesse eu posso continuar esse projeto de bookshelf tour. Número 10. Vá em um gerador aleatório de números e fale sobre o livro que corresponde a esse número. Então vamos lá, vamos gerar um número aleatório. Número 70, vamos lá, vou contar, 70 livros. Número 70 foi esse livro aqui, que está ali na seção de livros sobre mulheres francesas, Marie Antoinette, Le Printemps du Règne. Então, Maria Antonieta, a primavera do reinado. E esse livro foi escrito pela Anne-Sophie Silvestre. E esse é um livro em francês, é uma trilogia que começa com Marie Antoinette, Le Jardin Secret d'une Princesse. Então, o Jardim Secreto de uma Princesa, esse é o volume 1, que conta sobre a infância dela. O número 2, À la Cour de Versailles, então na Corte de Versalhes, então conta essa parte da vida da Maria Antonieta, em que ela já estava casada, e a partir de 1770 na França, em Versalhes. E por fim, esse aqui começa em 1772 e acredito que fala sobre o casamento e sobre, com certeza, a Revolução Francesa em 1789, que acaba com a sua morte e dos seus filhos. Essa é uma trilogia publicada pela Flammarion, 1, 2, 3, uma trilogia muito interessante. Eu comprei em uma das minhas viagens à França,
como eu disse para vocês, eu gosto de trazer souvenirs literários. Ainda não li esses livros, mas tenho muito interesse em ler. Aliás, fiquei curiosa com esse sobrenome, Anne-Sophie Silvestre. Vamos ver. Ela é uma escritora francesa, nasceu em 1960 em Paris, apesar do sobrenome Silvestre. Achei que talvez, quem sabe, a família dela tem origens em outros países. E ela ainda é viva e continua escrevendo. Ela escreve livros para jovens e adolescentes com temas históricos, mitológicos e contemporâneos. Essa aqui é uma série de livros, digamos, para young adults. Então, é um romance histórico mais voltado ao público jovem. Foi por isso que eu escolhi, justamente por ser uma linguagem mais acessível, digamos assim, no francês. Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre essa trilogia aqui, vou deixar mais informações no box. Número 11. Você tem algum objeto de merchandising, alguma outra decoração na sua estante? Eu tenho algumas coisas de decoração aqui. Eu gosto muito de trazer elementos relacionados à literatura. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho essas duas poções do universo do Harry Potter, Elixir of Life, o Elixir da Vida, e Poção Polissuco, que eu comprei num dos eventos do Livros em Pauta. E tem vídeos sobre o Livros em Pauta 2019 aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card se você tem interesse em assistir. Eu fiquei apaixonada por esses dois vidrinhos e acho que combina muito com a decoração literária aqui. Eu gosto muito também de colecionar cavaleiros medievais, que eu distribuo por aqui. Esse aqui é uma miniatura do rei Henrique VIII na sua armadura, que eu ganhei do meu cunhado, e fiquei muito feliz porque eu sou apaixonada por cavaleiros medievais, por história da Inglaterra, e o Henrique VIII é um rei que me fascina muito a história da vida dele. Então esse é um dos meus cavaleiros medievais por aqui. Também tenho essa estatuazinha que eu trouxe de Bremer, na Alemanha. Vocês devem conhecer a história dos músicos de Bremer, o burro, o cachorro, o gato e a galinha. Essa é a história se não me engano, dos irmãos Grimm, sim. Os irmãos Grimm coletaram e escreveram uma versão desse conto, e lá em Bremer tudo está em volta desse conto aqui. Então é possível ver essa mesma estátua em tamanho real. Eu trouxe esse aqui como souvenir dessa viagem e desse lugar literário que foi Bremer. E tenho também, além de outras coisas, esse letreiro, a Amsterdam, que estava até pouco tempo claro que maior, em frente ao Rijksmuseum em Amsterdam, mas agora mudou de lugar, mas ainda se encontra lá em Amsterdã, que eu acho muito legal e que eu deixo aqui em cima. E mal sabia eu, quando eu comprei isso aqui pela primeira vez, quando eu comprei esse item, que eu voltaria para a Holanda e que eu moraria lá. Então, enfim, eu acho que esse é um símbolo dos sinais que a vida nos dá ao longo da vida, não é? Então é isso, essa foi a pergunta número 11. A número 12, na verdade, não é uma pergunta, é uma sentença. Mostre a sua estante. Então, já vou mostrar pra vocês a minha estante. E a número 13, que diz pra você mandar essa tag pra alguém. Não vou falar ninguém em especial. Se você gostou dessa tag, sinta-se à vontade pra fazer. Eu acho muito interessante. Sempre quando eu vou na casa de alguém, uma das primeiras coisas que eu faço é ver a estante, porque eu acho que a estante de livros de uma pessoa diz muito sobre ela. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mim, é só dar uma olhadinha nos livros que eu tenho aqui, que eu já vou mostrar. E se você tem interesse em fazer essa tag, sinta-se à vontade. Então, vamos lá mostrar os meus livros pra vocês.
isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa tag, a tag Bookshelf. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!